doutora Liz, boa noite. Boa noite, professor. Eu só vou pedir um favor, doutora Liz ou doutora Andréia, para ler o currículo, para fazer a apresentação da doutora Gabriela, porque o currículo dela é extenso, e eu não sei por que o meu WhatsApp aqui não está abrindo o currículo dela. Tá? Sim. Você faz essa gentileza? Claro, professor. Você pode ler, Liz? Sim. Tá bom. Tá bom, então vamos abrir Nós aí. estamos todos arrumados aqui para acompanhar a doutora Gabriela, tá vendo? Hoje viemos todos produzidos aqui. A doutora Gabriela é popstar, hein, doutora Gabriela? Nada, tô crescendo ainda no meio do caminho. É isso aí. O senhor é que comanda, professora. A hora que o senhor mandar, a gente está à disposição. Vamos esperar 2 minutinhos? Uhum. Okay. Então vamos lá. Hoje o tema da palestra é um tema super bacana. Gabi, olha que interessante, né? Cheguei agora do registro de imóveis. Sim. Acabei de chegar. Eterna casa, na verdade, né? Incrível. A gente, o tema, né? Regularização de imóveis de forma extrajudicial. Foi justamente isso que eu tratei com o oficial de registro. E qual foi o caso? A questão foi a seguinte, aqui em São Paulo, aí na Bahia deve ter bastante também, mas aqui em São Paulo, nós temos muitos empreendimentos de incorporação imobiliária pelo programa Minha Casa e Minha Vida. Sim. Né? Aí deve ter também bastante, não tem? Tem, bastante. Então, o que aconteceu? O registrador de imóveis fez a devolução e exigiu o pagamento do ITBI sobre todo o imóvel, sobre toda a unidade, quando, na verdade, nesse tipo de operação, você vende a fração ideal. 60 contratos. Se não registra, olha só a loucura, se não registra, o banco não libera o dinheiro da obra para a incorporadora. Sim. Se a incorporadora não recebe o dinheiro, ela não consegue construir. Isso. Atrasa a obra. Atrasando a obra, gera o problema indenizatório dos clientes com a incorporadora. Né? Clientes com a incorporadora, fornecedores com a incorporadora e assim por diante. Então, são efeitos em cascata, né? E aí a cliente, a incorporadora, me contratou para ir lá conversar com ele e eu demorei bastante para poder explicar que aquele contrato era um contrato acessível no registro, né? E evidentemente que o nosso querido registrador de imóveis, super inteligente, entendeu e encampou uma ideia da gente trabalhar esse tema perante o Poder Judiciário, perante a Prefeitura, que cobra esse ITBI sobre a construção não executada. Então, quem tem a perder? Todo mundo. A sociedade como um todo, né? A construção civil é exatamente o que mais emprega no Brasil, né? Então... Exato. Então, o que acontece? Se você cobra do cliente um ITBI que não existe, né, que não tem incidência, você gera um ônus para a população, um ônus para aquele cliente, que com aquele dinheiro ele poderia pagar 2, 3, 4, 5, 10 parcelas. Porque a gente está falando de programa Minha Casa Minha Vida. Sim. Isso daí tem um impacto econômico muito grande. Então, eu fiquei feliz, ganhei até um livro de autoria, de coordenação dele e de outros autores, né? Fiquei muito feliz com isso, de poder trabalhar com pessoas inteligentes. E muitas vezes é o que eu falo, né? O advogado, ele precisa encostar a barriga no balcão e falar: doutora Gabriela, estou com um caso assim, 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 tenho essa ideia, o que a senhora acha? Né? Por quê? Porque ele tinha uma ideia divergente da minha, mas eu expliquei para ele os fundamentos, informei que existe uma súmula desde 1964,
E isso, toda essa conversa chegou no convencimento, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, para a gente poder trabalhar esse tema tão rico, que é a regularização imobiliária de forma extrajudicial. Vamos começar? Vamos, claro. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, Aquiles, abriu a sala aí. Vamos lá. Vamos começar. Começou a gravar? Já está gravando. Está gravando? Queridos, boa noite. Mais um encontro, mais um evento, mais uma palestra da Academia Nacional de Direito Notarial Registral, Adnotário. Tenho a honra de presidir essa academia. Eu tenho a honra de trabalhar em conjunto com uma diretoria fantástica, as novas diretoras, doutora Andréa Chinalha, doutora Liz Pereira Lopes, doutor Mauro Antônio Rocha, doutor Mark Stauder, doutora Mônica Franqueiro, né, e nosso querido diretor executivo, doutor Heitor Freitas, e eu não posso esquecer do novo diretor de conteúdo, doutor Georgios Alexandrides. É uma honra para nós receber mais uma vez a professora Gabriela Pereira, né? Uma profissional super experiente, né? Que está no mercado há muito tempo e que ela teve a gentileza, né? A bondade do coração de estar conosco aqui essa noite. Mais uma vez, doutora Gabriela, muitíssimo obrigado por sua presença, tá? E aí algum aventureiro caiu de paraquedas aqui e falou, mas pelo amor de Deus, quem que é a professora Gabriela Pereira? Poxa vida, Liz, conta para eles quem que é a professora Gabriela Pereira, por favor. Boa noite a todos. Bom, a doutora Gabriela Pereira, ela advogou por 7 anos, hoje é registradora civil e tabeliã no estado da Bahia, especialista em direito imobiliário, mestre em planejamento territorial e desenvolvimento social, pós-graduando em direito notarial e registral, professora de direito civil e imobiliário em cursos de graduação e pós-graduação. É palestrante e colunista jurídica de rádio e televisão. Não podemos esquecer que ela tem um site, né, um blog chamado Seu Jurídico Imobiliário, Sim. que ela dá vários cursos no Brasil inteiro, né, é um sucesso de público, né, quem vai e volta, eu sei disso, que já me contaram, e eu fico muito feliz da doutora Gabriela Pereira estar conosco, e eu transmito imediatamente a palavra à Vossa Excelência para que ministre a sua palestra, e que você deixe um pouquinho de tempo da tua palestra para a gente bater um papo sobre essas questões de regularização de imóveis pela via extrajudicial, Gabi. Pode ser? Aí Claro. a gente um pouquinho mais aqui, curte um pouquinho mais a tua presença. Transmito a palavra a você. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer imenso, uma responsabilidade estar do lado do professor Kiko Naga. Meninas, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu vou começar porque tem muito conteúdo, tá? O objetivo dessa noite é exatamente trazer para vocês, mais do que uma visão jurídica, mas uma visão mercadológica das vantagens e hoje, exatamente do Oceano Azul, que corresponde à regularização imobiliária de forma extrajudicial, né? Por estudar o mercado imobiliário há tantos anos, eu acho que durante a minha advocacia foi exatamente o que me colocou em uma posição de destaque, porque nós sabemos que a regra é que boa parte dos profissionais que formam no curso de Direito, eles sequer têm conhecimento imobiliário, né? Infelizmente, a ementa de nível nacional do curso de Direito deixa a desejar nesse quesito. O máximo de conhecimento que a gente adquire é ali em direitos reais, que geralmente é o patinho feio do direito civil, quase ninguém gosta de direitos reais, mas também é importante que a gente comece a enxergar que não só a visão jurídica, ela deve ser utilizada por parte do profissional imobiliarista, mas principalmente a visão mercadológica. Quem não conhece do mercado imobiliário acaba perdendo a oportunidade de sua atuação como um todo. É sabendo como o mercado funciona, como é que ele se posiciona, que a gente começa a enxergar, de acordo com determinado momento, já que o mercado imobiliário ele é cíclico,
quais são as ofertas e quais são as demandas mais pulsantes. Então, durante o tempo que eu tenho hoje à noite, eu quero exatamente dividir com vocês esses aspectos mercadológicos e logo depois, quais são os serviços extrajudiciais que poderão ser prestados para que ocorra a regularização imobiliária, e aqui não só por parte do advogado, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas se nós formos pegar ali o rol de títulos que podem adentrar o cartório de registro de imóveis através de registro, 98% não dependem da presença obrigatória do advogado. Então, dá para regularizar imóvel a partir do momento em que a gente enxerga que a regularização ela não se restringe única e exclusivamente a inventário, ela não se restringe única e exclusivamente ao uso capião, ela não se restringe única e exclusivamente através da adjudicação compulsória, e entre outras ferramentas. A regularização imobiliária, para mim, ela deve ocorrer a partir do momento em que o que ocorre na estrutura ou no âmbito jurídico daquele imóvel não corresponde com o que está lá perante o cartório de registro de imóveis. O seu cliente ele pode ter a propriedade, mas se existe alguma inconsistência, porque ele comprou o imóvel e ele fez uma obra e aquela obra não passou pela prefeitura, não ocorreu a averbação dessa obra perante o cartório de registro de imóveis, ele tem a propriedade, mas esse imóvel ele é irregular. Então, eu vou começar a dividir aqui com vocês a minha tela, tá? Para poder apresentar aqui. Deixa eu ver se... Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Tá? Sim. Pronto. Perfeito. Então, eu vou começar pelo aspecto... Agora, eu acho que minha câmera desligou. É isso mesmo? Vocês estão conseguindo me ver? Não. Deixa eu ver o que Não, a gente vê o slide, Gabi, mas a gente não consegue te ver. Mas isso é coisa do Teams, né? Ah, tá, entendi. Então, vou ficar aqui com os slides, tá? Então, vamos lá. Basicamente, tá? De acordo com o Correio Brasiliense, metade dos imóveis no país são irregulares, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, a análise é que, se no Brasil nós temos, em média, 60 milhões de domicílios urbanos, pelo menos 30 milhões eles não têm escritura. Só que, com certeza absoluta, gente, esse número é muito superior. É muito mais do que metade dos imóveis. Por quê? Porque a análise aqui é em relação aos imóveis que não têm a propriedade perante o cartório de registro de imóveis. Não tem sequer como nós sabermos, por exemplo, situações onde existe sim a propriedade, mas existe alguma alteração que não adentrou aquele cartório de registro de imóveis. Então, chutaria a dizer que nós temos muito mais do que a metade dos imóveis no país como sendo efetivamente irregulares. Mas por que é tão importante, né, nós falarmos sobre a regularização do imóvel? Porque nós sabemos que para um imóvel ele ser financiado, ele precisa estar 100% regular. E de acordo com a BCIP, gente, que é exatamente a associação que vai disponibilizar os créditos imobiliários e tal, de financiamentos imobiliários, no ano de 2021, e essa análise só foi até fevereiro, mas com certeza absoluta será maior. Por quê? Porque no ano de 2020, quando nós enfrentamos a pandemia, olhem só o recorde que foi batido no volume de valores que foram financiados. No meio de uma pandemia, que foi um momento totalmente atípico para o mercado, surgiu aqui um recorde no que se refere à quantidade de financiamentos imobiliários que passaram a existir, batendo ali a casa de mais de 120 bilhões de reais que acabaram circulando através dos financiamentos imobiliários. Mais que isso, né? Durante a pandemia, em um momento totalmente atípico, nós nos deparamos com a menor taxa de juros do mercado dos últimos 20 anos. Embora agora, no dia 25 de novembro de 2021, essa taxa ela tem aumentado, está em torno agora de 7,5 mais ou menos, mais TR. Só que durante a pandemia, nós tivemos agentes financeiros com financiamento em torno da taxa de juros de 4% ao ano. Então, o que a gente visualiza? Exatamente que durante um momento atípico, o mercado imobiliário, que é cíclico por natureza, acabou reacendendo aí com força. E essa queda na taxa de juros, eu não sei se vocês chegaram a verificar o reflexo financeiro que isso traz para o cliente, né? Esse impacto na queda de juros, por exemplo, referente a um imóvel em torno de 500 mil reais, onde foi financiado 400 mil, no ano de 2016, a média de prestação mensal era em torno de 5.028,76.
E no ano de 2020, para os novos financiamentos, né, e com a taxa de juros na época vigente, houve ali uma queda para ser mais ou menos em torno de 3.466,37. Se fizermos uma conta rápida, podemos perceber que houve ali uma redução de quase R$2.000 por mês. Quase R$2.000 por mês. Visualize, por exemplo, um cliente seu que financiou um imóvel e esse imóvel ele financiou em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, o nível de economia que acabou acontecendo. Da mesma forma, o imóvel em torno de R$200 mil, o financiamento ali de 160 mil, uma taxa de prestação mensal ali pagando o valor de R$2.026,50, caiu para o valor de R$1.401,55 em média. A realidade é que nós nos deparamos, inclusive, com quedas maiores, né? Porque aqui a taxa de juros de 4% ao ano, e como eu falei para vocês, nós tivemos agentes financeiros que chegaram a liberar o financiamento imobiliário com a taxa de juros em torno de 4% mais TR. Só que por quê? Né? O que é que a gente precisa trazer que é uma situação nacional e que durante muito tempo ela acabou sendo negligenciada pelo mercado como um todo? Nós nos deparamos com um momento no mercado imobiliário onde era muito comum fazer contrato de gaveta. Então, na minha concepção de contrato de gaveta, não o contrato particular de compra e venda de imóvel, tá? Como algumas pessoas acabam denominando, mas o contrato de gaveta na sua própria natureza, através do qual existe ali um financiamento imobiliário e sem o consentimento do agente financeiro, simplesmente o mutuário transfere a utilização daquele imóvel para um gaveteiro, o qual dará seguimento ao pagamento daquela prestação. O fato é que, durante muito tempo, o contrato de gaveta, ele era visto como sendo, deixa eu voltar aqui, ele era visto como sendo a melhor opção, porque como a taxa de juros, em regra, ela foi aumentando durante os anos, quando ocorria uma tentativa de transferência daquele financiamento imobiliário, a taxa de juros mais alta, o valor da prestação, consequentemente, mais alto. Às vezes, a pessoa que estava querendo adquirir, através da cessão desse mútuo, esse financiamento, não tinha uma estabilidade financeira e tudo isso acabava refletindo em uma nova prestação. E, regra geral, era uma prestação mais alta. Como o contrato de gaveta, ele foi durante muito tempo no Brasil utilizado, durante o momento da pandemia, a partir de uma visão mercadológica, quando a gente senta para poder fazer conta, a gente verifica que não vale mais a pena fazer o contrato de gaveta de acordo com o atual cenário. Por quê? Porque eu falei para vocês que a taxa de juros, que antes era em torno de 12%, durante a pandemia chegamos em torno de 4%. O que é que isso reflete para que eu diga que não vale mais a pena fazer o contrato de gaveta? Não só em relação ao aspecto jurídico, né? Os problemas que podem surgir em relação a esse contrato, mas na aplicabilidade mercadológica mesmo. Se eu tinha antes um cliente com financiamento imobiliário em torno de 12% de taxa de juros e durante a pandemia ocorreu ali uma cessão de mútuo, a nova regra é que vai ser aplicada a nova taxa. Então, a tendência é que, durante muito tempo, as pessoas que faziam contrato de gaveta deixou de ser tão vantajoso no que se refere ao aspecto procedimental de facilidade, embora exista isso aí indiscutível, né? Todos os problemas que podem surgir a partir disso, e passou a ser efetivamente mais vantajoso a obtenção daquele crédito através da cessão de mútuo. Então, assim, Gabriela, durante muito tempo vimos profissionais fazendo, porque a pessoa certamente não conseguiria ali o financiamento por falta de comprovante de renda, por não ter estabilidade financeira, por ter, por exemplo, o nome dela negativado, entre tantas outras situações, mas agora, nesse atual cenário, vimos que o fato de você ter o imóvel regularizado através da cessão de mútuo vale mais a pena tendo em vista a nova taxa do financiamento imobiliário, tá? A taxa anual. Mais que isso, no que se refere também à portabilidade do financiamento, né, que se tornou uma excelente opção. Só para vocês terem uma noção, durante a pandemia da Covid-19, a portabilidade de financiamento imobiliário, regulamentada em 2006, ela se tornou uma opção atraente por conta da redução significativa na taxa de juros, com desconto médios de 2,99%. Segundo o balanço do Banco Central, os pedidos tiveram um grande salto a partir do ano de 2020. De acordo com informações de janeiro a abril de 2020,
o órgão registrou 10.566 pedidos de portabilidade, ante 2.382 no mesmo período de 2019. Ou seja, gente, uma alta de 343%. E, obviamente, que isso acaba refletindo em todo o mercado imobiliário e, principalmente, na atuação do advogado imobiliarista. Porque, novamente, a gente começa a ratificar a ideia de que regularizar imóvel ou trabalhar com a regularização de imóvel vale a pena a partir do momento em que a gente vê o mercado imobiliário sendo consideravelmente reaquecido. Já durante os 12 meses do ano de 2020, 6,2 bilhões em financiamentos imobiliários trocaram de mãos no sistema financeiro. O aumento foi de 280% na comparação com todo o ano de 2019. Então, a gente visualiza que, se o imóvel estiver regular, o financiamento imobiliário, ele, consequentemente, vai ser aprovado. Se tiver algum problema durante isso, pode ocorrer ali a portabilidade e que não vale mais a pena pensar em nenhuma hipótese em fazer o contrato de gaveta frente à possibilidade de fazer a cessão de mútuo com uma forma de trazer, além de, obviamente, a segurança jurídica necessária, a possibilidade também da gente visualizar como sendo uma grande oportunidade para o operador do direito como um todo. Eu preciso trazer para vocês esses aspectos mercadológicos para poder ratificar a ideia de que, sim, vale a pena o advogado imobiliarista ele pensar na regularização de imóveis, principalmente no que tange a regularização de imóveis através de forma extrajudicial, como eu estarei apresentando para vocês daqui a pouquinho, tá? Vou voltar aqui para poder compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Queda na parcela pode ultrapassar R$ 1.500. A portabilidade, apesar de estar em vigor há 7 anos, vem ganhando força de 2019 para cá. Com o aprofundamento da queda de juros básicos, o forte interesse no mecanismo não é por acaso. Um estudo do Banco Central mostrou que, em média, os financiamentos portados em 2019 conseguiram um desconto de 2,99 pontos percentuais na taxa de juros, de 10,7% ao ano para 7,71% ao ano. A economia, dependendo do valor do imóvel, pode ultrapassar R$ 1.500. Ok, aí você pode falar assim, certo, Gabriela? Ok em relação a isso, mas quais são esses serviços, né? Quais as vantagens que, inclusive, eu, enquanto advogado, posso apresentar para o meu cliente, para que meu cliente desperte a necessidade da minha contratação, para que eu possa regularizar, obviamente, esse imóvel. E aqui, ratificando a ideia da regularização extrajudicial, tá? Porque não tem mais, como em pleno ano de 2021, a gente continuar acreditando que a única possibilidade de regularização de imóvel é a regularização da propriedade. A regularização do imóvel vai muito além do que simplesmente regularizar a propriedade. E como eu comecei falando para vocês, 98% desses atos não dependem obrigatoriamente da presença do advogado. Gabriela, quer dizer que a presença do advogado, nesse caso, é dispensável? De jeito nenhum. Mas quer dizer que a gente também começa a pensar no mercado da regularização de imóveis, obviamente com a parceria do advogado, mas muitas vezes encabeçado por outros profissionais, como o próprio corretor de imóveis, como o próprio engenheiro, como o próprio arquiteto, como o próprio despachante imobiliário, que poderá, através de uma parceria com o advogado, estar agregando valor nessa regularização como um todo. Sabemos também, gente, que a regularização imobiliária, ela reflete na comunidade, na sociedade, de forma global. Em que sentido? Sabemos que o imóvel devidamente regularizado, ele arrecada mais para os cofres públicos, ele consegue um aumento ali de recolhimento de tributos. De acordo com a Noreg, a desvalorização de um imóvel no qual não está regularizado chega a ser de 1/3 do valor. Então, se o seu cliente hoje ele tem, por exemplo, um imóvel no valor de R$300 mil e esse imóvel não está regularizado, ele corresponde ao imóvel irregular, talvez hoje o preço de mercado desse imóvel não seja no valor de 300 mil, mas seja em torno de R$210 mil. Mais que isso, é através do imóvel regularizado que também é possível você conseguir crédito, né? Quantas e quantas pessoas durante a pandemia com financiamento imobiliário conseguiram, inclusive, a suspensão das parcelas do financiamento e, inclusive, a quitação desse imóvel através do financiamento imobiliário em razão da morte ou em razão da invalidez permanente.
Tudo isso é o ato da gente despertar efetivamente para a prestação do serviço da regularização imobiliária. Mas, Gabriela, quais são esses serviços que poderão ser prestados no âmbito extrajudicial para que a gente comece a perceber de forma mais tangível o que é que poderá ser apresentado para o cliente? Gente, se a gente pegar ali o artigo 167, inciso 1, da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015/73, nós temos um rol de títulos que são hábeis a adentrar em cartório de registro de imóveis através de registro. Toda vez que faltar um daqueles títulos ali, ou através da averbação, lá no artigo 67, inciso 2, da Lei 6.015/73, nós também temos imóveis ali que estão irregulares. E tudo isso pode ser a prestação de serviço por parte de um advogado. O que é que eu me deparei durante o meu tempo de advocacia e o que é que eu me deparo hoje como delegatária? Eu deparo que muitos profissionais, eles entendem basicamente que se eles hoje estão com um cliente e esse cliente contrata eles, um exemplo, um corretor de imóveis, tá? Contratei um corretor de imóveis para poder ele vender o meu imóvel. O corretor de imóveis, assim como qualquer outro profissional autônomo, ele tem uma certa pressa. Então, ele quer o quê? Ele quer que o cliente já assine o contrato dele, ele quer pegar esse imóvel, já disponibilizar para poder ser dada a devida publicidade, para que seja feita a propaganda, para conseguir ali um efetivo comprador. Só que o corretor de imóveis, ele não é a pessoa especializada para analisar a matrícula imobiliária. E, às vezes, existe alguma irregularidade que o advogado imobiliarista, quando bate o olho, começa a perceber que dá para poder regularizar esse imóvel. E podem ser situações simples, mas que, por incrível que pareça, muitas vezes elas são negligenciadas. São negligenciadas porque o profissional, ou ele não sabe que ele precisa daquilo, e aí ele acaba fazendo ali, muitas vezes, a escritura pública, e quando vai adentrar o cartório de registro de imóveis, volta com a nota de exigência, porque aquela informação não foi passível de averbação. E nós sabemos que nós não temos ainda os cartórios totalmente interligados, os órgãos públicos também interligados, a ponto de o que acontecer no tabelionato de notas, como, por exemplo, um registro civil, como, por exemplo, um casamento, e automaticamente para o cartório de registro de imóveis e ser feita a averbação daquele estado civil. Então, o que a gente tem que entender é que, diante dessa falha sistemática, dá para o advogado ou qualquer outro profissional cobrar pelo serviço de regularização, porque esse imóvel hoje, onde o proprietário, ele era casado e hoje ele é divorciado, e esse divórcio não foi averbado no cartório de registro de imóveis, isso é imóvel irregular. Aquele imóvel que está localizado em uma rua, onde o logradouro foi modificado pela prefeitura e que não foi averbado perante o cartório de registro de imóveis, isso também é imóvel irregular. Por isso que eu falo para vocês que a irregularidade imobiliária, certeza absoluta, é muito mais do que 50% dos imóveis do Brasil. Porque toda vez que a situação jurídica ou a situação física, estrutural do imóvel não corresponder com o que está perante o cartório de registro de imóveis, existe uma irregularidade. E essa irregularidade, via de regra, ela só é despertada quando a pessoa está prestes a vender e, às vezes, tem o financiamento ali prejudicado, porque quando vai um engenheiro ou um vistoriador, exatamente do agente financeiro, para liberar o financiamento imobiliário, pode falar, professor, fica à vontade. É porque eu sou quase uma máquina, eu começo a falar, não paro mais, mas pode me interromper. Por isso que eu gosto de você, porque somos dois. Aí você toma a tua aguinha, aí eu te faço uma pergunta, Gabi, eu acho muito importante o que você está falando, mas tem uma questão que eu acho que a gente também tem que levantar, e nas hipóteses que o próprio registro de imóveis traz a irregularidade quando ele nega o registro, né? Que foi o que a gente comentou no começo. Então, vamos dar um exemplo para você, que esse é um caso que é recorrente no Brasil, continua recorrente, já discuti isso no âmbito da Adnotária, com o professor Melim Chalub, e eu acho muito interessante o caso. Vamos imaginar a hipótese de um divórcio. O casal, jovem, casa, compra seu imóvel financiado pelo banco e resolve se divorciar. Vai lá no teu cartório e fala assim, Gabi, quero me divorciar. Só que a gente tem imóvel financiado. Aí vem um problema. Esse imóvel, para muitos tabeliães e muitos registradores, dependem de anuência
da instituição financeira ou do credor fiduciante para poder fazer o quê? Para poder fazer partilha. E aí se acaba lavrando a escritura e ficando no estado de mancomunhão esse imóvel. Aí, um dos cônjuges, né, está pagando a dívida e o outro foi viver a vida. Só que ele foi viver a vida e passa lá, sei lá, 10 anos. Quando o cônjuge ele quita o imóvel, o que acontece? Vem uma indisponibilidade de bens por conta de uma dívida constituída pelo ex-cônjuge, Gabi. Olha a zona para o cônjuge que honrou com o pagamento, tentou fazer a partilha de bens. E o banco, na verdade, Gabi, quando você pede, notifica o banco para ele comparecer para assinar essa escritura, para afirmar, para ratificar que apenas um dos cônjuges será o responsável pela dívida, o banco fala, não, o problema é de vocês, não é meu. O registrador de imóveis fala assim, sem o banco anuindo, constitui cessão de direitos lá do artigo 29, não registro. E aí? Esse é um exemplo, né? A gente tem vários exemplos sobre isso. Exatamente. Na verdade, só para a gente conseguir entender, né, que essa situação... E aí eu acho que cabe também uma sensibilidade do profissional que está acompanhando aquele ato do divórcio. O que acontece em regra geral e que eu vejo? O advogado familiarista, ele entende que se ele é contratado para fazer simplesmente o divórcio, o trabalho dele encerra com o divórcio. E aí ele acaba não visualizando e não apresentando para o cliente dele os reflexos que, por exemplo, a transferência, seja através da venda, seja através da cota-parte para a doação, né? Ou a inexistência mais da mancomunhão, ou a disponibilização daquele imóvel para ser vendido para um terceiro, o advogado familiarista, muitas vezes, ele negligencia isso. E aí a pessoa que está ali pagando aquele imóvel objeto do financiamento acha que é realmente a obrigação que compete somente a ela, porque se ela é ela que está morando, a obrigação de pagar vai ser dela, e no final das contas, quando chegar lá na frente, nos deparamos com um problema de uma, como é que eu posso dizer, de uma imensidão que acaba refletindo e trazendo prejuízo financeiro. Eu entendo que, a partir do momento em que o advogado, ele entende que o trabalho dele, no ato do divórcio, não encerra somente com o divórcio, mas inclusive com a apresentação de dados ou de situações através das quais aquela situação não vai gerar um prejuízo lá na frente, e eu vou me colocar como se eu fosse agora advogada familiarista. Olha, você sabe que é você que vai ficar utilizando esse imóvel. Vamos verificar perante o agente financeiro se há possibilidade de você passar a figurar como sendo o único mutuário. E aí, muitas vezes, o cliente, ele tem, inclusive, condição na renda, porque também, se não tiver, o agente financeiro não vai estar liberando, né, a transferência para somente um mutuário. Então, tem a renda, mas como o advogado não passa quais são os prejuízos futuros que aquele cliente poderá ter, a pessoa continua naquela situação e só vai visualizar o nível de prejuízo lá na frente. Então, o que eu percebo na prática é que falta esse nível de conversa por falta de conhecimento jurídico e mercadológico no que se refere, inclusive, ao aspecto notarial e registral, sabe, professor? Vou abrir aqui, tá? Minha tela. Pode me interromper quantas vezes o senhor quiser, tá? Porque se me deixar, eu vou ficar falando aqui, aí já viu. Mas estou quase concluindo já. O objetivo, então, é exatamente mostrar assim, Gabriela, quais são os serviços, né, para a regularização desses imóveis que podem ser efetivamente prestados, né? Nós sabemos que, quando eu penso na regularização imobiliária, eu não me refiro somente à posse e propriedade. Muitos imóveis hoje, eles estão localizados, por exemplo, em área de marinha. Muitos imóveis hoje, eles foram construídos sem alvará de construção. Muitos imóveis, eles foram demolidos sem alvará de demolição. Nós temos várias prefeituras, e aí eu vou até sugerir que vocês consultem as prefeituras de vocês também, mas nós temos, por exemplo, aqui em Salvador, um programa no qual ele permite a regularização do imóvel, mesmo que ele não tenha tido alvará de construção, se ele já tiver
sido construído há mais de 5 anos. E aí a própria prefeitura libera uma certidão para que essa construção possa adentrar o cartório de registro de imóveis sem depender exclusivamente do habite-se, que aí seria exatamente a regra, né? O imóvel novo, alvará de construção, habite-se, adentra o cartório de registro de imóveis. Mas ok, um imóvel que está construído há 5 anos, totalmente habitável, as pessoas já moram lá durante esse período. Verifiquei, inclusive, que a prefeitura também do Ceará, de Fortaleza, também tem esse tipo de programa, onde você pode regularizar esse imóvel que foi construído há muito tempo, dispensando ali o alvará de construção e dispensando também o habite, obviamente, né, com a apresentação de planta e todos os demais documentos para que tragam a segurança jurídica do que efetivamente existe perante o cartório de registro de imóveis. Vejo também que outras situações que são negligenciadas, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que, inclusive, o serviço de regularização de imóveis extrajudicial, como é que ele pode ser precificado. Porque, assim, o meu público é um público de jovens advogados, e nós sabemos que na graduação nós não aprendemos, né, como é que a gente precifica. Regra geral, a gente aprende sobre direito, mas não aprende sobre advocacia. Então, eu vou, inclusive, trazer para vocês como é que cada serviço desse de regularização de imóvel ele pode ser precificado, ok? Situações, por exemplo, de obtenção de certidão, realização de hipoteca, ou muitas vezes a própria extinção da hipoteca, né? Já temos, inclusive, um projeto de lei que prevê a possibilidade de adjudicação compulsória extrajudicial. É novamente ali o extrajudicial sendo cada vez mais pulsante. E uma situação de alienação fiduciária, o advogado entender que ele não é somente aquela pessoa, o profissional que vai fazer a promessa de compra e venda para que aquele imóvel ele seja financiado lá na frente, mas muito pelo contrário, que ele pode ser, inclusive, aquela pessoa que vai estar encabeçando a possibilidade de uma portabilidade, porque para o cliente dele, financeiramente falando, é melhor, que ele pode ser aquela pessoa que vai estar assessorando juridicamente uma situação de cessão de mútuo, porque para o cliente dele é a melhor opção. Extremação, que aqui está escrito errado, que no caso seria exatamente com S, a possibilidade da realização de extremação. Nós temos alguns estados, inclusive, que a extremação ela pode ocorrer em relação a imóveis urbanos, onde o próprio Código de Normas já prevê essa possibilidade. Situação de desmembramento de terreno, remembramento, tudo isso também é forma de regularizar imóvel. Só para vocês terem uma noção, eu tive um cliente uma vez que ele era proprietário de um imóvel, tá? Ele comprou um imóvel. Na época, esse imóvel era somente uma casa. Ele demoliu a casa sem alvará da prefeitura, sem nada, e construiu em um bairro residencial um prédio comercial. Só que, obviamente, ele não obedeceu o padrão construtivo para aquela área. E, pior, ultrapassou o potencial construtivo. Ele acabou construindo muito mais do que efetivamente poderia. Em algumas cidades, nós temos outorga onerosa, né? Que aí você poderia pagar e, consequentemente, ter direito àquela construção a maior. Nesse caso do meu cliente, gente, o que ele precisaria pagar de outorga onerosa era em torno de R$250 mil. E como foi que foi viabilizada a regularização desse imóvel, já que ele já estava construído, estava ali prontinho e não teria mais como demolir esse prédio e construir um novo dentro do padrão construtivo para aquela rua. Ele era proprietário do lote A e do lote B. E aí, nesse caso, foi feito exatamente o amembramento desses dois lotes, porque fazendo o amembramento desses dois lotes, a gente conseguiu, consequentemente, aumentar o potencial construtivo e, perante a Secretaria de Desenvolvimento, nós conseguimos a liberação desse imóvel para poder conseguir o devido habite. Então, assim, é uma outra possibilidade de você visualizar que os imóveis que têm construções irregulares, embora a propriedade esteja totalmente regularizada, é também vantajoso para poder você atuar no que se refere à regularização imobiliária. Outras situações também, como as averbações que eu falei para vocês, o que eu vejo, gente, como regra geral, quando eu comecei a advogar, o meu maior cliente era o corretor de imóveis, tá? E aí eu verificava que o corretor de imóveis, ele acabava se passando em relação a algumas averbações. E cada serviço de averbação, seja uma averbação de estado civil, alteração de sobrenome em razão do casamento, ou seja ali uma averbação para mudança de logradouro, ou seja ali uma averbação para cancelamento de usufruto, o que for de prestação de serviço, ele deverá ser cobrado, deverá ser quantificado. E como o cliente, regra geral, ele não sabe disso, muitas vezes, como eu falei para vocês, ele só desperta para isso no ato de venda daquele imóvel. Ou outras situações, por exemplo, de doação imobiliária. Vou até dividir com vocês uma situação que chegou para mim de uma cliente
que ela estava querendo comprar um imóvel, tá? O valor do imóvel era no valor de 920 mil reais. A realidade dela é que ela tinha conseguido êxito em uma ação trabalhista, então ela tinha um pouco mais de 1 milhão, e ela estava falando assim, Gabriela, eu já estou com a minha idade avançada, certo? Então eu estou querendo comprar esse imóvel e colocar esse imóvel em nome dos meus filhos. O que é que acontece em regra geral? E aí foi o que ela narrou para mim que aconteceu com ela. Ela simplesmente foi, vou tentar abrir minha câmera aqui, procurar um advogado. O advogado virou para ela e falou, tá, dá para poder fazer sim, só que nesse caso vai precisar fazer uma doação de numerário, porque os seus filhos eles não têm renda, e obviamente que ocorrendo aquela venda vai passar pela Receita Federal, a Receita Federal tomará conhecimento disso, então nesse caso dá para poder fazer. Faz a doação de numerário, coloca o imóvel, os seus filhos adquirem aquele imóvel, vai ser pago ali o imposto, podemos fazer uma instituição de usufruto em favor da senhora e tá tudo certo. Só que o advogado esqueceu de fazer o principal, conta. Quando eu fui fazer as contas para ela, eu mostrei para ela que só a quantidade de tributos que ela pagaria, em razão da doação de numerário, o pagamento do imposto, mais o pagamento dos emolumentos perante o cartório, a realização da venda, a taxa de corretagem, o valor do ITBI, o ITIV, né? E tudo aquilo, ela teria, instituição de usufruto, pagamento do imposto também, ela teria, gente, um custo de quase 100 mil reais. Quase 100 mil reais. E aí o que eu falei para ela foi o seguinte, vale a pena mesmo, hoje, você disponibilizar de quase 100 mil reais para poder colocar esse imóvel em nome dos seus filhos? Fazendo conta aqui, não seria melhor, efetivamente, você comprar o seu imóvel em nome próprio, você se livra do pagamento do ITD, você se livra da escritura pública de doação, você consegue resolver tudo isso, coloca no seu nome, o valor que vai sobrar, você investe. Amanhã, quando você for falecer, o valor que poderá ser pago do ITCMD em razão de sua morte, que vai chegar na alíquota ali de 8%, é o valor que os seus filhos eles já terão disponíveis, o valor vai ter disponível para efetivamente regularizar e aí sim eles adquirirem a propriedade. Então, é uma outra falta que eu vejo do advogado no ato de tratar com o cliente, não fazer conta para poder visualizar oportunidades ou possibilidades para que aquele cliente verifique. Pensando bem, para eu hoje disponibilizar de quase 100 mil reais só para isso aqui, é melhor, fazendo a redução da conta, eu disponibilizar ali de 40 mil, pego quase 60 mil que vai me restar, invisto e daqui a, sei lá, 5, 10 anos, quando eu falecer, os meus filhos terão ali um valor para que eles realizem efetivamente a regularização da propriedade, passando para o nome deles a partir do inventário. Voltando aqui, dividir com vocês. Aí outras situações também, então tá, a doação imobiliária, a questão do usufruto, e muitas vezes, gente, o pai, ele quer instituir o usufruto e ele sequer sabe se para o caso dele vale tanto a pena assim figurar como sendo usufrutuário. Então, tudo isso aqui são oportunidades que a gente vê de atuação ou de regularização do imóvel no âmbito extrajudicial, onde a gente não precisa bater a porta do judiciário. Aqui a adjudicação compulsória está, porque existe esse projeto de lei, que eu acredito que é uma tendência, acredito sim que vai acabar acontecendo a possibilidade de adjudicação compulsória de forma extrajudicial, e aí você visualiza. Se eu começo a perceber que cada ato desse aqui vai ser exatamente uma prestação de serviço e eu sei precificar cada serviço que vai ser prestado, eu abro os olhos para esse oceano azul. Só que como é a regra? A regra é, não sei vocês, mas eu escolhi direito porque eu não sei fazer conta. Então, a única conta que para mim era automática era a porcentagem dos honorários. Então, o que eu me deparo, regra geral, é que, pegando aqui o lado, né, dos jovens advogados, eles acreditam que eles podem perguntar para um colega quanto é que um colega cobraria por determinado ato, e aí ele chuta para baixo. Se meu colega vai cobrar, por exemplo, tá, 6 mil reais para uma instituição de condomínio, para não perder o cliente, eu vou cobrar 3 mil. E chute, gente, é chute. Seja para cima, seja para baixo, não passa de chute. Então, eu trouxe aqui uma forma de, inclusive, você verificar quanto é que você pode cobrar por cada serviço extrajudicial de regularização imobiliária. Primeiro ponto, gente,
é que você tem que saber qual a sua hora técnica. Então, duas coisas. Eu tenho que saber o valor da minha hora técnica e o tempo médio que eu vou gastar para poder regularizar aquele imóvel. E isso é muito subjetivo, porque se for, por exemplo, um imóvel onde não foi averbada a construção e eu vou depender da situação perante a prefeitura, eu vou depender também do tempo que vai demorar a minha prefeitura para poder resolver aquilo ali, para depois disso eu levar para o cartório de registro de imóveis. Então, primeiro ponto, fazer conta de quais são os custos fixos, certo? Logo depois, estipular o quanto você quer ganhar de acordo com sua expertise. Gabriela, eu sou advogada recém-formada, saí agora da graduação. Eu acredito que se eu receber hoje R$3.000, R$4.000 por mês, está de bom tamanho. Eu preciso saber quais são os meus custos fixos e eu preciso saber quanto eu quero ganhar. Para quê, Gabriela? Para que eu não pague para trabalhar. Além disso, eu preciso calcular exatamente o meu tempo de trabalho. Então, em regra, quantas horas eu trabalho por dia? No mês, quantas horas eu trabalho? Para que eu quero essas informações? Exatamente, gente, porque a partir disso que eu pego o meu custo fixo. E aí, nesse custo fixo, eu tenho todos os valores que são gastos mensais. E aí, logo depois, eu pego a minha expectativa e eu pego o custo fixo e eu de mais expectativa. Chego no meu total e eu divido pela quantidade de horas que eu trabalharei no mês, eu vou ter ali a minha hora técnica. O que é que acontece a partir da hora técnica? Eu já sei exatamente quanto é que eu não posso cobrar. Eu não posso cobrar se minha hora técnica é no valor de R$100, como eu falei, é extremamente subjetivo, porque tal pessoa vai ter uma quantidade de custos fixos, outra pessoa vai ter uma outra quantidade, e aí eu vou lá e pego R$100 minha hora técnica. Quer dizer que eu não posso cobrar menos de R$100 por hora de serviço prestado. Gabriela, mas nesse caso aqui, que é somente uma averbação de cancelamento de usufruto, de extinção de usufruto, eu sei que vai ser rápido. Vou fazer o requerimento ali perante o cartório, vou apresentar os documentos necessários, adentrarei o cartório. Hoje nós podemos fazer muita coisa online. Então, assim, já sei que eu vou ter aqui um tempo médio de 3 horas de serviço. Ok. Sempre sabendo que eu vou ter 3 horas de serviço e sabendo que minha hora técnica é R$100, o que é que eu tenho que entender? Que eu não posso cobrar menos que R$300. Gabriela, quanto é que eu posso cobrar mais do que os R$300? Gabriela, quanto é que eu devo cobrar nesse caso se você quer dobrar o seu lucro? Porque lembre que R$100 não tem lucro. R$100 é o valor de sua hora técnica. Você, ao invés de cobrar 300, você pode cobrar R$600. Então, assim, é inclusive uma forma de você visualizar que se eu peguei uma matrícula imobiliária e eu vejo que existem várias situações de irregularidades, uma mulher, por exemplo, que na época não tinha CPF e desde então não foi colocado o CPF naquele registro imobiliário, é um valor e é um tempo que eu vou gastar. Mais que isso, ocorreu o casamento, não foi averbado o casamento nem a troca do sobrenome da pessoa, é também um serviço que eu posso prestar. Ou em uma situação de que eu vou precisar fazer um almendramento para poder aumentar o potencial construtivo e que eu vou precisar me valer da prefeitura para depois adentrar o cartório de registro de imóveis, é um outro serviço que pode prestar. Então, assim, gente, é a análise de que se eu começo a entender que os imóveis irregulares não se restringem única e exclusivamente à irregularidade da propriedade, eu posso ofertar para esses potenciais clientes essas regularidades. E se você me perguntar, Gabriela, hoje, qual o melhor potencial cliente que o advogado ele pode prestar serviço para que ele consiga efetivamente um bom retorno financeiro no que se refere à questão da regularidade imobiliária extrajudicial? Na minha opinião, o corretor de imóveis. Por que o corretor de imóveis? Porque ele vai ter os problemas dele, os imóveis que estão chegando para ele e os problemas também dos clientes dele no que se refere à necessidade da regularização. Professor, eu encerro por aqui. Agora o senhor está mudo para mim, eu não estou conseguindo ouvir. Pronto. Me ouve? Agora sim. Maravilhoso. Está de parabéns mais uma vez. A sua oratória é perfeita. Está de parabéns mesmo. Você falou vários assuntos, né, de serviços que o advogado, né, que o cartório faz na via extrajudicial. E você levantou um ponto
que eu estou debatendo aqui na Corregedoria de São Paulo, não sei se você já viu isso aí na Bahia, sobre a possibilidade, e aí eu quero saber a tua opinião, sobre a possibilidade da doação de imóvel por instrumento particular. Qual que foi o meu problema? Foi fazer a escritura de doação de um cliente e o cartório pediu uma certidão de casamento de um cliente estrangeiro que veio para o Brasil na guerra e que ele não tem certidão de nascimento, de casamento. Não tem. Fiz o inventário na via extrajudicial por causa disso, registrei o inventário extrajudicial na matrícula do imóvel, e aí o pai, depois do registro, ele falou assim, olha, me arrependi, na verdade eu já quero doar para meus filhos. Falei, bom, mas se eu tivesse falado, a gente já teria feito a partilha, já prevendo essa situação, né? Faria um ato só. Fazia lá, na partilha de bens, o pagamento com usufruto para o senhor e uma propriedade para os seus filhos. Mas, enfim, ele falou, tudo bem, vamos fazer escritura de doação, eu pago esse troço aí, quero ficar tranquila na minha vida. Eu falei, tá bom. O cartório me pediu a certidão, eu falei, mas eu não tenho certidão de casamento. O cara é estrangeiro, veio na guerra lá do Líbano, lá na década de sei lá quando. E aí o cartório falou, sem a certidão a gente não faz. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei pro cliente, falei, agora? Falei, agora a gente volta pro mesmo problema que a gente teve quando queríamos fazer o inventário extrajudicial. Que, inclusive, a Corregedoria de São Paulo, eu processei lá o pedido de providências, e a Corregedoria de São Paulo falou, reafirmou, sem a certidão de casamento, não faz inventário. Aí eu falei, meu Deus do céu, se eu tivesse dito que eles eram companheiros, mas como eu falei que eram casados, porque na matrícula do imóvel está como casados, não faz. Olha que loucura. E aí o que eu fiz? Eu fiz a doação particular, Gabi, me fundamentando lá no artigo 541 do Código Civil. E aí eu queria saber se você já viu isso acontecer e qual que é a tua opinião sobre isso. Por quê? Porque abre uma margem gigante de negócios de pessoas que querem fazer a doação e muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar a escritura, né? O valor é muito baixo, o cartório está me pedindo muito documento. Então, assim, como é que você vê essa questão aí, Gabi? Eu nunca vi isso aqui na Bahia, mas eu seria da corrente de utilizar o artigo 108 do Código Civil, entendendo que se o imóvel correspondesse ao valor inferior a 30 salários, poderia fazer o documento particular e esse documento adentraria o cartório de registro de imóveis, mas se não correspondesse a isso, eu não visualizo a possibilidade de fazer através de documento particular, não, só através de documento público mesmo. Bom, que bom ouvir sua opinião. Vamos abrir para a galera aqui? Depois a gente volta. Vamos lá, queridos. Porteira aberta para utilizarmos do conhecimento da doutora Gabriela. Vamos lá? Quem é que vai ser o primeiro a fazer a pergunta para ela aqui? Se não, né, eu vou. Como a Gabi falou que ela fala bastante, eu também falo bastante, eu tenho tanto assunto para perguntar para ela. Andréia, vai lá, Andréia. Oi, boa noite. Não, na verdade, não é nenhuma pergunta, assim, a gente tem que agradecer a doutora Gabriela pelo que ela trouxe aí para a gente, e achei bem interessante também a questão dos imóveis irregulares, que a gente tanto ouve falar, né? A gente fala, não, fazer uso capião, e realmente, eu estou com um caso no escritório, exatamente como a doutora Gabriela falou. Chegou agora um cliente, ele está com 2 formal de partilha que ele não consegue registrar. E por quê? Porque antigamente é uma transcrição de 1933, onde nunca fizeram não fizeram nada lá, tá? Só a transcrição. E hoje em dia é uma rua, antigamente era uma travessa, era um número, hoje é outro número. E o cartório falou, bom, eu preciso que você me comprove essas alterações, porque não foi averbado o número de contribuinte. E aqui em São Paulo, pelo menos, a gente conseguir essa certidão, então tem que pedir uma certidão de alteração de numeração, né, e de logrador junto à prefeitura, mas também não é nada muito fácil, né, de se fazer. Mas assim, não é impossível. Mas só por isso o imóvel está irregular. Eles estão com esse formal de partilha,
na mão deles há pelo menos 15 anos. É do bisavô deles, tem 2 formal de partilha, mais do vô, então a gente vê que realmente é uma dificuldade, né? Andréa, eu visualizo, sabe o quê? É porque assim, minha cabeça ela fica tentando visualizar oportunidades, tá? Quais são os serviços que podem ser prestados aí? Se ele é objeto de transcrição, você já pode prestar o serviço de abertura de matrícula, né? Então, já é o serviço ali que você pode prestar, consequentemente cobrar por ele, tá? E, além disso, depois da abertura de matrícula, a realização ali do registro do formal de partilha. Qual o problema que pode ter? Por ele ser muito antigo, certamente ele não está com todos os, como é que eu posso dizer? Todos os dados necessários para que adentre o cartório de registro de imóveis. Então, nesse caso, precisaria, dependendo da situação, ainda solicitar o desarquivamento do processo, para que ocorra a inserção dessas informações, para depois também adentrar o cartório. Então, eu visualizo que são alguns serviços que poderão ser agregados para que ocorra a efetiva transferência da propriedade em razão desse inventário. Ai, obrigada. Quer dizer, e além disso, nós tivemos ainda outros óbitos que ainda será necessário fazer alguns inventários. Então, a gente só vai fazer do bisavô, que é para poder... também, por ser uma transcrição, fica difícil, às vezes, de trabalhar com isso, né? Então, para atualizar, colocar CPF, RG, tem todas as informações para constar também. E eu, no seu lugar, cobraria por cada informação que vai ser inserida, porque vai ser cada ato de averbação, então, consequentemente, sairia cobrando por todo o serviço. Ah, interessante. Obrigada. Nada. O professor está sem som ainda. Continua sem som. Olha. O meu Teams, ele não vai na velocidade do meu pensamento, entendeu? Professor, temos perguntas. Ele demora aqui, o negócio é complicado. A Georgia! Temos perguntas no chat. A doutora Georgia Rossato aqui. Doutora Georgia, coordenadora aqui do grupo de estudos de tabelamento de notas, Gabi. A doutora Georgia Rossato, advogada, ela faz um questionamento aqui. Inventário extrajudicial. Meira deseja fazer a cessão aos herdeiros. Um ato ou 2 atos? Acredito que a cessão será melhor que a doação. O que a doutora acha? Se a cessão vai ser melhor que a doação, nesse caso, gente, tem que fazer conta, certo? O que a gente tem que lembrar é que o ato de você fazer a cessão, ela só vai adentrar o cartório de registro de imóveis depois que concluir o inventário. Enquanto não concluir o inventário, e aí também tem uma outra coisa que eu visualizo como sendo também essa questão de regularidade, pegando já o gancho. Eu me deparo com muitas pessoas, muitos advogados, que eles acham que o documento da cessão, por si só, tem o condão de ser registrado perante o cartório de registro de imóveis. E aí o que a gente tem que analisar é, nessa situação específica, se o objetivo for transferir aquele quinhão, e aquele quinhão ele pode ser, por exemplo, unificado em relação a somente um imóvel, cabe, inclusive, verificar no inventário judicial se a melhor opção não seria um alvará judicial para venda, por exemplo, ao invés de uma cessão em si. Porque os advogados, eles acham que o que a gente está cedendo, na verdade, é exatamente o bem, e não é o bem, é o quinhão. E esse documento ainda não poderá adentrar o cartório de registro de imóveis somente depois que finalizar aquele inventário. O que eu acho em relação a isso é que se você não fizer conta para poder saber efetivamente qual vai ser a melhor opção, fica um pouquinho complicado. Por quê? Porque existem pessoas, existem correntes que também entendem que, embora seja ilegal, essa cessão ela ainda poderá ser cobrada e tributada. Ah, Gabriela, mas o que eu estou cedendo ali, na verdade, é o direito, e aí cedendo o direito não poderia incidir ITBI. Mas o entendimento majoritário nesse caso é que se a cessão ela ocorrer de forma onerosa, vou ter que pagar ali o ITBI, e se ela ocorrer de forma gratuita, vou ter que pagar o ITD. E logo depois, na finalização do inventário, vou ter que pagar o ITCMD. Então, você precisa fazer conta para poder saber qual seria a melhor opção para o seu cliente. Vamos lá, meus caros. Quem mais? Você falou uma coisa interessante aí, Gabi. Peraí, André, só um minutinho. Só para não perder aqui o gancho. Você falou sobre a questão do alvará, né? Do alvará
melhor que a cessão, tal, e aí a venda vem direto do espólio, direto para o adquirente. A gente podia conversar um pouquinho sobre a nomeação de inventariante provisório, porque na minha cabeça, quando eu faço a leitura da Resolução 35 de 2007, e eu faço a leitura do artigo 619, inciso 1 do CPC, que ele autoriza a alienação de bens, né, mediante alvará que o juiz. Mas o 619 ele fala, antes de liberar o alvará, ele vai querer ouvir os herdeiros. Na via extrajudicial, eu entendo que o juiz é a senhora. E os herdeiros estão em consenso. Aí vem a pergunta. Eu poderia, pela via extrajudicial, não sei se você já fez, lavrar essa nomeação de inventariante provisório, né, que teria a mesma força do alvará para alienar o bem do espólio? Olha, professor, tá aí uma história bem polêmica. Eu entendo que não, que teria que ser somente de forma judicial. Aqui na Bahia, por exemplo, eu nunca vi ninguém fazendo, não. Então, Gabi, mas olha, eu penso assim, não sei se você vai concordar comigo, né? Por isso que eu acho que esse bate-papo ele é tão saudável, né? Quando a gente analisa o direito material, o direito lá, o princípio Cesini, transmissão da propriedade imediata aos herdeiros, 1784. Eu tenho o procedimento judicial e tenho o procedimento extrajudicial. Sim. Ou seja, eu entendo que há um certo paralelismo entre os procedimentos. Então, o que pode no judicial deveria ser autorizado no extrajudicial, né? E eu vou além. Entendo que seria possível lavrar uma nomeação de inventariante provisório. Então, os herdeiros nomeiam, declaram um representante do espólio, que pode ser diferente do inventariante nomeado entre eles. Eles podem nomear uma outra pessoa. Por quê? Porque a escritura de nomeação de inventariante provisório, entendo eu que ela, apesar de ser uma escritura declaratória, ela tem natureza de representação, ela tem natureza de alvará, que também é um instrumento de representação, né? Então, os herdeiros nomeiam aquela pessoa para quê? Para fazer a alienação do bem. Não violo o princípio da continuidade registral, porque é o espólio alienando direto, e o recurso adquirido, eu faço o inventário. Porque, Gabi, você tem que ver que no dia a dia, ou às vezes, muitas vezes, o herdeiro não tem dinheiro. E aí ele fica amarrado. Aí ele fala assim, mas, Gabi, eu preciso pagar seus emolumentos, eu preciso pagar o ITCMD ou o ITCD, preciso pagar a administração do bem ou de outros bens. E a pessoa não tem dinheiro. Então, assim, ela pode, no meu entendimento, ela pode vender o imóvel ou vender um veículo. Sim. Ou vender qualquer outro bem do acervo hereditário. E eu vou além. Entendo que mesmo sem negócio jurídico anterior à morte, também seria possível fazer a nomeação de inventariante provisório para alienação de bens supervenientes ao falecimento do espólio. Queria que você desse uma pincelada nisso daí, por favor, se for possível, evidente. Então, assim, meu coração pulsa pelo extrajudicial. Se depender de mim, acho que nada precisa mais bater a porta do judiciário, né? Até porque a taxa de congestionamento é tão alta que acho que qualquer profissional que se preze não quer conta com o judiciário. Nunca tinha olhado a partir desse olhar. A partir desse olhar, tendo em vista a facilidade da realização do negócio, a inexistência do conflito e preenchendo os requisitos legais que seriam preenchidos de qualquer forma no âmbito judicial,
Eu não vejo óbice. Não sei como é que isso seria implementado, nem de que forma as corregedorias iriam conseguir enxergar isso no futuro. Mas eu acho que a linha de raciocínio que o senhor trouxe, ela é extraordinária. Daria, inclusive, para poder viabilizar a regularização desse patrimônio imobiliário de forma muito mais célere. Porque nós sabemos que existem famílias que elas deixam de fazer o inventário por falta de dinheiro. E aí, quando ela se depara, tem uma multa lá na frente para poder precisar pagar. Se ela consegue viabilizar, transformando aquele patrimônio ilíquido em um patrimônio líquido mesmo, isso vai trazer muito mais celeridade, os tributos serão recolhidos muito mais rápido, traz mais visibilidade a questão da atuação do próprio cartório. Eu acho que seria muito bom, professor. Eu gostei dessa linha de raciocínio. Gostou? Então, essa questão, como não se discute isso, né, Gabi? Eu coloquei no meu livro. Então, assim, muitas questões no meu livro, quando eu falo sobre a estruturação da atividade extrajudicial, eu abri um capítulo para colocar ali as dificuldades técnicas dos serviços extrajudiciais. Então, eu trouxe lá várias questões que o cartório, no dia a dia, tem dificuldade por interpretação equivocada por parte da corregedoria, ou até mesmo do próprio tabelião ou do registrador. Então, eu acho isso uma questão muito interessante. Voltando àquela questão da partilha de bens, né? Eu também coloco no meu livro, por exemplo, a possibilidade da livre cessão de direitos do imóvel alienado fiduciariamente sem anuência do credor fiduciário. Por quê? Porque a alienação fiduciária, ela como instrumento de garantia, sim, quais são as portas de saída do devedor fiduciante? Né? Ou ele paga, ou ele é executado. Não existe outro meio termo, não existe outra porta de saída. A porta de saída da cessão de direitos, ela está fechada. E quem tem a chave? O banco. Porque o artigo 29 da 9.514, ele fala: a cessão de direitos depende do quê? De anuência do credor. Então, voltando àquela questão da partilha que você comentou. Imagina a hipótese. Você faz o divórcio, faz a partilha. Aí eu pergunto, qual que é o prejuízo do banco? O devedor é o mesmo. Só que agora ele acumula mais responsabilidade financeira para pagar a dívida. Mas, na eventual inadimplência, qual que é o prejuízo do banco? Ele vai executar, o imóvel está lá. Você entendeu? E só fazendo um parênteses, professor, minha única preocupação em relação a isso é porque, assim, se a gente entender que daria para poder fazer essa cessão sem a anuência do agente financeiro, ou seja, do próprio credor, quer dizer que o ato de fazer alienação fiduciária vai conferir mais risco. Porque, assim, fácil inadimplemento e o imóvel vai ser executado. Ok, vai ser executado. Só que isso vai levar tempo, em muitos casos. E sendo executado, você pode trazer ali também toda a questão do procedimento de retomada desse imóvel com a consolidação da propriedade. Tudo isso leva tempo. O que me preocupa em relação a isso é de que forma isso iria refletir negativamente para os próprios compradores. Um exemplo, quanto maior o risco do banco, consequentemente aumenta a taxa de juros. E aí minha análise em uma visão mercadológica, será que isso seria mais viável a ponto de não prejudicar os novos contratos que forem realizados através de alienação fiduciária? Então, aí vem uma questão muito interessante, né? Porque eu parto do seguinte raciocínio. Quando o banco ele faz a alienação fiduciária, ele analisa crédito. Ok, ele analisa crédito. Só que, a partir do momento que ele faz a alienação fiduciária, a taxa de juros que ele cobra é uma taxa de juros linear que vai do começo do contrato até o final do contrato. Vamos imaginar a hipótese
que esse sujeito, ele é um bom pagador. Uhum. Ele passou da metade do contrato. Qual que é o risco do banco? O cara já pagou uma quantidade gigante de juros. O banco diminui taxa de juros no final do contrato? Não. Não. Ele continua cobrando a mesma taxa de juros até o final, de todo mundo. Sim. Então, assim, o banco já foi ressarcido, né, do capital. Aí vem a pergunta. Se o sujeito que vai assumir o financiamento, vou imaginar você, você aliena fiduciariamente o imóvel. Aí, por algum motivo, você já não tem mais capacidade financeira para arcar com aquilo. Você sozinha, né? Alienou sozinha. Qual que é a saída que você tem para sair da dívida com menos prejuízo? Então, vamos sair do casal e vamos para o devedor fiduciante. Uhum. É a mesma situação. Você só tem duas portas. O adimplência, você não vai ter essa porta porque você está dura. Você está com problema. A segunda, você vai ser executada. Aí vem a lei e fala, não, mas você pode dar em pagamento. Mas que saída é essa? Você vai perder o imóvel, né? E o banco vai fazer uma conta muito complicada que, na verdade, ele não vai te dar troco nenhum. Ele vai falar, não, você dá e a gente te libera da dívida. Sim. Entendeu? E aí vem um detalhe. De onde parte meu raciocínio? Quando o Código Civil, em 2014, ele alterou para incluir o artigo 1368B do Código Civil, ele fala, a partir de hoje, o devedor fiduciante será titular de direito real à aquisição. Uhum. Ué, se ele é titular de direito real à aquisição, ele tem a mesma natureza jurídica do compromissário comprador. Lá no Decreto-Lei 58/37, assim como no artigo 39 da 6766, é um direito inato do compromissário comprador ceder os seus direitos de forma livre. Ué, se o Código Civil equiparou a natureza jurídica do compromissário comprador, que é o direito real à aquisição, por que eu não posso outorgar ao devedor fiduciante o mesmo direito de livre cessão? Mas aí, nessa análise, professor, o que é que poderia ser feito para poder trazer essa demonstração de que o agente financeiro realmente não vai sair no prejuízo? Então, teria que implementar, desculpa, por exemplo, uma porcentagem. Se você já pagou mais de 50% do seu financiamento imobiliário, o ato da cessão independe de autorização do agente financeiro. Porque, senão, a pessoa pode fazer a cessão a qualquer momento. E aí a história de que o banco já vai ter recebido uma boa parte, então não vai ter prejuízo direto, aí acaba caindo um pouco por terra. Então, eu acho que nesse caso aí, só se houvesse uma previsão que determinasse a partir de que porcentagem aquele imóvel poderia ser cedido sem autorização, pelo menos na minha visão, pensando no reflexo mercadológico dos futuros adquirentes dos imóveis. Eu entendi. Mas como a alienação fiduciária ela é um procedimento extremamente veloz, o crédito ele vai ser retomado, né? Porque a cessão de direitos, o sujeito não pagou. Qual que é a saída do Decreto-Lei 58/37 e da 6766? No momento que você fez a cessão de direitos, enquanto o agente financeiro, enquanto o vendedor, o credor, não tomar conhecimento da cessão, haverá solidariedade entre cedente e cessionário. Aí vem lá uma outra regra. A cessão de direitos registrada no registro de imóveis, o oficial notificará o credor. E no momento dessa notificação, haverá a cessação da solidariedade. Ou seja, agora o credor, ele conhece o cessionário e ele já sabe. Eu sei quem é o cessionário. Se você ficar devendo, eu vou te executar. Ou seja, qual é o prejuízo do banco?
quando ele faz análise de avaliação de bens, ele já verifica lá quanto que é a dívida e qual que é o valor do bem. Ele não vai financiar 100%. Ele fala, não, você me dá o imóvel em garantia e eu te financio 80%, 70%, 60% e assim por diante. Ou seja, a garantia sempre é maior, pelo menos no momento da contratação. Sim. Sempre é maior do que o valor emprestado, do que o valor da dívida. Então, eu não consigo enxergar prejuízo para o banco e, consequentemente, para o mercado. E sim, uma oportunidade de você transmitir aquela dívida para alguém que tenha saúde financeira para arcar. E que lá na frente não vai virar um processo para poder abarrotar o judiciário, né? Eu não sei Exato. se você sabe, mas já existe, inclusive, um projeto de lei para uma ação de despejo extrajudicial. Sim. Então, é novamente, né, o extrajudicial sendo a bola da vez. Exatamente. E quanto mais a gente começa a enxergar, mais atribuições ao extrajudicial. E é justamente por conta da capilaridade do extrajudicial, por conta do preparo dos titulares do extrajudicial e, em regra, dos seus prepostos. Então, assim, o extrajudicial tem tudo para dar certo. Eu acredito que eu tenho, evidentemente, algumas críticas ao extrajudicial. Como eu falei hoje com o registrador de imóveis. Eu falei o seguinte, se a discussão é em relação à questão do ITBI, sobre a construção ou sobre a fração, e vem um decreto da prefeitura para exigir uma documentação ilegal, manifestamente ilegal, eu perguntei para ele, por que a Noreg não ingressa com uma ação judicial, né, em favor de todos os cartórios? Entendeu, Entendi. Gabi? Por quê? Porque todos os cartórios são afetados com isso. Então, você exige lá uma CND que não precisa, você está empatando um negócio que você poderia lavrar. Não é? É a história da CND da Receita Federal. Sim. O cara vai fazer o inventário, só que o espólio não sai a CND. Aí o pessoal fala, não pode fazer. Mas, por que não pode fazer? Os herdeiros vão assumir aquela dívida. Você entendeu? Como é que funciona essa questão da CND aí na Bahia? Sinceramente, o que eu vejo é que o problema aqui da Bahia é praticamente o problema que existe praticamente em todo o Brasil, né? Então, assim, os cartórios que não deveriam figurar como esse nível de fiscalização no que se refere ao pagamento da CND, barra qualquer ato se não apresentar. Entendi. Meus caros, alguém vai querer fazer pergunta para a doutora Gabi aqui? Se não fizer, eu vou encerrar o nosso evento de hoje. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O pessoal está meio tímido, Gabi. Ou está meio tímido, o pessoal aí já viu que eu te apertei aí. O pessoal falou, não, chega. Já apertou a Gabi, não vamos fazer mais nada com ela, senão ela não volta. Né? Nada, é sempre um prazer poder ouvir o senhor falar, até porque o senhor consegue despertar visões que são totalmente, por mim, pelo menos, nunca sequer tinham sido pensadas. Então, vamos encerrar com uma visão que eu vou deixar essa visão contigo para você estudar e a gente tentar marcar uma volta para a gente poder discutir essas conclusões. Lendo a questão da doação particular. Na minha leitura, o artigo 108 do Código Civil, ele é mal interpretado. Em que sentido? O artigo 108 do Código Civil, que trata da escritura pública, ele começa assim, salvo disposição em contrário. Ou seja, ele fala, logo no começo, na primeira parte do artigo, ele diz o seguinte, se houver previsão legal, eu afasto a exigência da escritura pública. Sim, então, como se a por lei exemplo, financiamento na alienação fiduciária. Exato. Se a lei autorizar o instrumento particular, a escritura pública se torna facultativa. Ok? Artigo 108, primeira parte. Segunda parte do 108. Ele fala, a escritura pública é essencial, será essencial, a validade dos negócios jurídicos.
que visem a transferência, modificação, extinção de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários. Maravilha. Na minha leitura, o que eu preciso para imputar a escritura pública obrigatória? Primeiro, estar diante de um negócio jurídico. 2, que esse negócio jurídico seja de objeto imóvel. 3, que o valor desse objeto seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Sim. E 4, que o objetivo do negócio jurídico imobiliário seja a constituição de direito real, a transferência de direito real, a modificação de direito real, a extinção de direito real. Só que eu tenho um outro elemento que não está no 108, que é justamente o quê? A omissão da lei quando ela tratar do instituto jurídico. Ou seja, quando você vai no Código Civil, na compra e venda, a compra e venda, ela não fala nada em relação à forma. Então, mas a compra e venda, ela tem como objetivo transmitir a propriedade. Ué, então, eu tenho um negócio jurídico imobiliário, eu tenho o objetivo de transferência do bem, o valor é superior a 30 salários e a lei não fala nada em relação à forma, Gabi. Então, eu cumpro os requisitos do 108, segunda parte. E o compromisso de compra e venda? 1417. É negócio jurídico imobiliário, que visa constituir o direito real sobre coisa alheia de aquisição. Sim. Só que o Código Civil, ele fala, a promessa de compra e venda que não se pactou arrependimento pode ser feita por instrumento público ou particular. Então, a lei 1417 autoriza a instrumentalização particular. Então, eu afasto a exigência da escritura. Quando a gente lê o 541 do Código Civil, ele fala o quê? A doação far-se-á por instrumento público ou particular. Então, ele não diferencia bem imóvel ou móvel. Ele fala que pode, a doação. No parágrafo único do 541, ele faz uma diferenciação. Ele fala assim, se o bem for objeto de pequeno valor, for bem imóvel, de pequeno valor, e houver a tradição imediata, a doação pode ser verbal. Aí vem esse raciocínio. O 541, autorizado pelo 108, primeira parte. Você entendeu? Entendi. Todos os doutrinadores civis, todos, afirmam que tem que ser por escritura pública. Todos. E foi assim que eu aprendi também. Até então. Até então. O único que faz o comentário que pode por instrumento particular é o professor Carlos Roberto Gonçalves. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou te mandar um artigo que eu escrevi na revista da Ad Notari para você fazer uma crítica a esse raciocínio, tá bom? Certo. Combinadíssimo. Vou aguardar, viu? O que você achou do raciocínio? Razoável? Não, eu achei... Olha, o que é mais bacana de poder aprender com o senhor é isso, é que a gente começa a enxergar possibilidades que até então nunca ninguém tinha apresentado para a gente. Obrigado, Gabi, mais uma vez pela presença. Faça lá o seu convite do teu curso, né? E para a gente poder encerrar. Vamos lá. Então, para aquelas pessoas que ainda não me seguem no Instagram, meu perfil é Seu Jurídico Imobiliário, tem canal no YouTube Seu Jurídico Imobiliário e tem o blog seujuridicoimobiliario.com. No dia 8 de dezembro, eu vou estar lançando a terceira turma do curso Como Regularizar Imóveis nos Cartórios, tá? Que é um curso totalmente prático, mostrando exatamente como é possível ser remunerado nessa área sem depender do judiciário, com todos os atos extrajudiciais perante os cartórios de registro de imóveis do Brasil. E aí, quem quiser fazer parte, na descrição do meu perfil, lá no Seu Jurídico Imobiliário, tem um link, vocês podem colocar o nome na lista de espera para a próxima turma. Legal, que bom. Apareceu aqui a Margarida, Dr. Jorge Alexandrides,
né, diretor de conteúdo, novo diretor de conteúdo da Adnotário. Obrigado, Jorge. Você quer mandar teu recado para a doutora Gabi? Bom, boa noite a todos. Primeiro que infelizmente, eu não consegui ficar em toda a palestra, mas eu ouvi uma parte e fiquei, assim, muito feliz em poder ouvir suas palavras, doutora Gabriela. Uma competência, um conhecimento profundo sobre regularização de imóveis, que é muito mais além daquilo que está na superfície. É isso que eu acho que é importante. E o que você trouxe para nós foi as oportunidades que a advocacia tem, que são infinitas no ramo do direito imobiliário, né? Eu sou leiloeiro público, então eu tenho uma visão de algumas formas diferente, e eu vejo muitas vezes nos leilões que eu faço uma deficiência na regularização imobiliária que gera muitas vezes a não concretização da venda, porque muitos advogados não têm esse conhecimento mais específico, ou tem pessoas que não são orientadas adequadamente por advogado para saber esses meandros e saber que existem caminhos, muitas vezes extrajudiciais, como você bem colocou, doutora, para que você tenha uma compra muito bem realizada, com valores interessantíssimos e a advocacia lucrando como tem que lucrar efetivamente. Parabéns, viu? Sucesso. Muito obrigada. Doutora Andréia, alguma coisa? Vou encerrar. Não, professor, só agradecer, né, a presença da doutora Gabriela aqui. É isso. Se a doutora Alice tem alguma coisa para colocar. Só agradecendo e parabenizando, em pouco tempo conseguiu amplamente dar-nos a visão do que é a advocacia extrajudicial, e só somando para nós, doutora, fica aí o convite para vir próximas vezes, porque realmente foi de grande valia. Ela no que vem, então, Liz, porque a agenda dela é cheia de curso aí, então já pega no pé dela aí para o ano que vem ela voltar. E, Gabi, mais uma vez, foi um prazer imenso revê-la. Muito obrigado pela generosidade de compartilhar teu conhecimento, teu tempo aqui conosco. Tenho certeza que os participantes e quem for assistir no YouTube posteriormente vai realmente enxergar, abrir os olhos para essas novas oportunidades. Um grande beijo a você, um grande beijo a todos que participaram. Nos vemos na próxima semana. Beijos. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada novamente pelo convite. Obrigado.